Eu estava sedentária, com dor na coluna e acima do peso. Nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz para começar a minha vida saudável. Eu cheguei no final da minha faculdade acima do peso, sedentária e sentindo dor no corpo. Eu não fazia nenhuma atividade física e sempre comia o que encontrava ali pela faculdade. Isso ao longo do tempo foi me deixando num estado em que eu já não reconhecia mais o meu corpo. Eu estava para formar e eu precisava mudar essa situação, porque afinal de contas eu sou fisioterapeuta, iria começar a minha vida profissional e esse é um trabalho que não é só mental, mas também físico. Foi aí que eu decidi a começar uma vida mais saudável. Mas naquele momento eu não sabia muito o que fazer. Comecei a fazer caminhada na Lagoa da Pampulha e decidi cortar o arroz e feijão da minha alimentação. Eu até emagreci bastante, porém eu continuava fraca, sem forças, porque eu tinha perdido muita massa muscular. Então eu precisei começar a estudar sobre todo esse processo de ter uma vida mais saudável, de ganho de massa muscular. E aí veio então a virada de chave. E a partir desse momento eu tive alguns passos, tomei algumas iniciativas que realmente me fizeram não voltar atrás e conquistar a força que eu tanto precisava. O primeiro passo foi retirar todos os alimentos processados da minha casa. Eu não comprava mais nada daquilo que eu tinha o hábito de consumir antes. Biscoitos, salsicha, presuntos, coisas que eu sempre usava para fazer alguns lanches, eu cortei tudo. E apesar de ter sido muito difícil, como não tinha em casa, eu não comprava, eu era obrigada a comer a comida saudável que estava lá. E com isso eu comecei a inserir mais frutas, mais legumes na minha alimentação. O segundo passo, eu entrei na academia junto com uma amiga e a minha meta era, naquele momento, ir 3 vezes na semana. Se não fosse por essa amiga, talvez eu não teria tido essa iniciativa, então isso é muito importante. Se você está pensando em começar uma atividade física, procure alguém que possa te dar esse suporte, que possa te dar esse auxílio, nem que seja de forma virtual, te incentivando, perguntando se você já foi ou não no treino. Isso com certeza faz toda a diferença. No final das contas, a minha amiga saiu da academia e eu continuei, porque eu já estava ali inserida naquele meio, já estava gostando, já estava vendo os resultados do treino. Então, eu decidi continuar sem depender mais daquela companhia, daquela amizade. O passo 3. Eu levava, para não ter desculpa, para não desistir no meio do caminho, eu sempre levava a roupa do treino para o trabalho e ia direto do trabalho para a academia. Assim eu não tinha chance de pensar 2 vezes ou de encontrar uma desculpa. Se você começar a pensar muito, você vai encontrar uma dificuldade, uma desculpa para não ir naquele dia. Então, acorda e já coloca a sua roupa de treino, se você vai treinar de manhã. Separa a roupa no dia anterior ou leva a roupa para o trabalho. E quanto menos você precisar pensar naquele processo, mais fácil vai ser de você não desistir. Porque quando a gente precisa pensar muito, tem que colocar o tênis, tem que pegar tal roupa, vou escolher tal roupa, a gente acaba desanimando e acaba desistindo. O passo 4 é um dos mais importantes e é fundamental para qualquer pessoa que quer começar a ter uma vida mais saudável. Eu inseri proteína em todas as minhas refeições. À medida que eu fui estudando e fui entendendo como funcionava este processo de ganho de massa muscular, de alimentação mais saudável, eu percebi que eu consumia muito menos proteína do que era necessário. Isso acontece com a maioria das mulheres. Inclusive, na época eu comecei a pesar, comprei uma balança de cozinha, comecei a pesar minha alimentação para garantir que tivesse ali a quantidade de proteínas suficientes. Isso faz com que a gente tenha mais saciedade ao longo do dia e fique evitando beliscar qualquer coisa na rua, né? Além de ser fundamental para a construção de massa muscular e de todo o processo de emagrecimento para quem quer emagrecer. Passo 5. Para garantir que eu tivesse essa proteína disponível em casa, eu comecei a preparar toda a alimentação da semana em um dia no fim de semana. E eu faço isso até hoje. Por quê? Além de facilitar, de você sempre ter algo disponível em casa, né? Não precisar pensar no que vai comer ou ter o risco de pedir um iFood ou algo do tipo, você economiza tempo durante a semana e pode colocar esse tempo lá no seu treino. Até hoje eu faço isso porque se eu não fizer, eu não vou conseguir ir na academia durante a semana que é sempre bem corrida. Então isso facilita muito a nossa rotina no dia a dia. E o passo 6
eu reduzi a minha vida social. Isso pode até parecer estranho, mas o que eu quero dizer? Eu não deixava de ir treinar por qualquer compromisso, porque a gente sempre vai ter muitos eventos, aniversário, formatura, despedida de amigos, e isso acaba muitas vezes impedindo que a gente consiga ser constante nos treinos ou em qualquer outro objetivo que você tenha. Então, ou eu deixava de ir, ou eu chegava mais tarde naquele evento, né? E quando acontecia de eu realmente não treinar porque tinha um compromisso importante, eu compensava isso no final de semana. Então, é preciso que a gente tenha constância naquela meta, né? Mesmo que seja pequena, mesmo que seja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se você fez esse compromisso de manter essa frequência, não deixe de cumprir. É para que você consiga, de fato, conquistar os resultados que você espera. Você não precisa inserir todos esses passos de uma vez na sua rotina. Comece por aquilo que você acha mais fácil. Assim você vai conseguir ter consistência naquele hábito. Isso vai te dar mais autoestima, mais ânimo para colocar os demais passos, para que você consiga evoluir de fato. É normal a gente, às vezes, ter alguma escapada da dieta ou deixou de ir na academia em alguns momentos, mas o importante é recomeçar logo em seguida. Não desista por causa de uma falha. Se você desistir agora, vai ser muito pior depois. Então, recomece imediatamente após a sua falha. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os seus amigos e clique no comentário fixado para saber sobre Pilates Online comigo. Até o próximo vídeo!